Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu curso. Hoje é um podcast muito especial para você que está começando a advocacia, ou você que está na advocacia e quer dar aquela turbinada, quer mudar um pouco a sua advocacia, ouvir coisas que podem impulsionar a tua vida profissional. Esse podcast vai te ajudar bastante. Eu estou aqui com o professor Márcio Bellotti, um amigo querido, uma pessoa que eu tenho uma alegria de conviver com ele, pelo conhecimento, pela generosidade, e ele é o cara em mediação, arbitragem, conciliação. O professor Márcio Bellotti é doutor pela USP de São Paulo, e ele conhece muito desse tema, é o nosso coordenador da pós-graduação em meios de solução extrajudicial de conflitos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a ideia hoje é falar sobre arbitragem, mediação, conciliação, mas numa outra visão. Vamos abrir um pouco a cabeça para isso, porque se fala muito disso, né? Mas o que isso pode importar na tua carreira, o que isso pode te trazer mais oportunidades de sucesso na sua advocacia, e ele é o cara para falar disso. Tudo bom, Márcio? Eu tô ótimo, Darlan. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Muito bem. Obrigado, agradeço. Sempre o carinho. Quando a gente convidou ele para ser o coordenador da pós, a resposta foi imediata, né? Sim, eu quero, tal, e tô com vocês. A gente preparou um curso muito legal, muito prático, né? Porque quando se fala de conciliação, arbitragem, mediação, primeiro que as pessoas não sabem muito, até os advogados, eu não gosto de falar de advogado novo ou velho, porque tem advogado velho que tem uma cabeça totalmente nova, e tem advogados recém-formados que tem aquela cabeça engessada, pensa que vai passar na OAB, vai abrir aquela advocacia tradicional e uma semana vai ter não sei quantos mil clientes, e a gente sabe que a realidade é outra, mudou, a advocacia passou por uma transformação. E quando se fala de meios de solução, meios extrajudiciais, do que a gente está falando? Darlan, é muito interessante você falar dessa questão da cabeça do advogado, né? Seja ele um advogado novo, seja ele um advogado mais velho, porque na verdade o que a gente ouve muito falar atualmente é a questão da tecnologia, né? No gerenciamento dos processos, no judiciário, a inteligência artificial no judiciário, as ferramentas das quais nós podemos nos utilizar hoje em dia, processo eletrônico. Agora, na verdade, a gente também tem que trabalhar muito o quê? A cabeça do advogado, no sentido de o que é um bom advogado, né? Então, hoje, você, para ser um bom advogado, a meu ver, você tem que conhecer todas as possibilidades que você tem para dar para o teu cliente. Então, aquilo que nós tínhamos antigamente, muito antigamente, na minha época até, né, coisa de 30, 35 anos atrás, de você ser o advogado, sangue nos olhos. O isqueirinho. Joga vai botar fogo. Exatamente, que vai botar fogo. Não, hoje em dia você tem que sentar com o seu cliente, você tem que entender o seu cliente, você tem que entender o problema do seu cliente e saber qual que é a melhor forma de conduzir aquele potencial ou aquele conflito. Então, quando nós falamos de meios extrajudiciais de solução de conflitos, nós falamos de todas as formas de possibilidade de solução de um conflito que não aquela forma perante o judiciário, que não o juiz. Exatamente, que não levar uma ação perante o judiciário para o juiz. Então você tem arbitragem, você tem mediação, você tem conciliação, você tem uma figura que não é tão conhecida, que é a figura dos dispute boards, que são comitês de resolução de conflitos. Então você tem uma gama de possibilidades com as quais você tem que trabalhar para saber qual delas que é a mais aplicada ao problema do seu cliente. E para você trabalhar com essas possibilidades, você tem que efetivamente conhecer quais são essas possibilidades e o que são essas possibilidades. Porque às vezes as pessoas pensam que uma advocacia efetiva é entrar com uma ação, cita, chama para audiência, não tem acordo, porque o juiz ele não foi preparado para conciliar. Falar bem a verdade, o juiz foi preparado para julgar, para dar sentença de mérito, não para compor. Exato. Chega na sentença, recurso, chega no STJ, STF, depois de 5, 6 anos. Nossa, mas eu utilizei de todos os meios.
eu sei processo, eu sei todos os incidentes processuais, mas a pergunta que fica, resolveu? O cliente está feliz? Porque o cliente fica feliz no plano dos fatos. Não adianta dar um papel chamado sentença, que ele vai receber daqui a 8 anos e talvez nem receba o dinheiro. Exatamente. Então, quando a gente fala de solução extrajudicial, talvez não passa na cabeça de um jovem advogado que pode ser mais efetivo, que pode dar dinheiro a curto prazo. Até para o advogado. Eu vou receber honorários quando? Vou receber agora? Vou ter uma solução rápida? Vou receber meus honorários agora? Ou eu quero esperar 10 anos? Sem dúvida. Essa visão acho que é uma questão de cultura. É uma questão de cultura, sem dúvida alguma, Darlan. É uma questão cultural. E também quando você fala de 5, 6 anos para você ter uma sentença, para você chegar ao final de um processo perante o judiciário, quantos não são os casos em que você tem esse período como um período mínimo, né? Porque quantos não são os processos que demoram 10, 15, 20 anos para chegar a um fim? E muitas vezes, depois de todo esse tempo, você não chega ao fim do processo, você chega a uma composição que poderia ter sido alcançada lá no começo. Então, demora 10 anos, exato, para fazer um acordo que já teria feito lá atrás. E muitas vezes, por que o acordo não sai, Darlan? Por que existe essa questão, principalmente com a conciliação e com a mediação, que são procedimentos também que podem acontecer não perante o judiciário. Não aquela mediação, a conciliação previstas no CPC, mas sim conciliação, mediação que acontecem perante câmaras especializadas em mediação, em conciliação, ou mesmo até não institucionalizadas. Você contrata um terceiro neutro que vai ajudar você parte e a outra parte a tentarem alcançar uma composição. Esse terceiro neutro, ele vai mostrar, ele vai colocar à frente das partes caminhos possíveis para que as partes construam entre si, com o apoio desse terceiro neutro, uma potencial ou uma possível conciliação, uma possível transação. Então fica muito aquela, quantas vezes já ouvi também falar, a parte chegar a conversar, poxa, nesse caso vamos tentar uma mediação, uma conciliação? Não, doutor, mas eu já tentei conversar com a outra parte e realmente eles estão irredutíveis no sentido de compor, eles não querem compor. Mas é que nesse caso, Darlan, não houve a participação da figura do terceiro neutro, que é o conciliador, o mediador, que é uma figura extremamente importante porque há técnicas de negociação que são técnicas utilizadas exatamente para fazer com que as partes conduzam-se no sentido de uma... Você tocou num ponto que é o principal para mim. Eu acompanho educação jurídica há quase 23 anos, 22 anos. Sou professor, passei por graduação, pós-graduação, curso preparatório. E a educação jurídica no Brasil é uma educação jurídica voltada para o conflito judicial. E ninguém é treinado, ninguém é preparado, ninguém conhece técnica de resolução de conflito. Na verdade, nós somos treinados para o embate. Parece que a gente ainda está no Código de Processo de 73, ainda com aquele fervor, com aquele ânimo italiano da briga pela briga. Às vezes não sabe nem o que está brigando, mas vamos ficar brigando, vamos. E mudou. Isso mudou. Muito. Então, muita gente que está assistindo essa nossa live, esse nosso podcast, talvez não tenha tido preparação na graduação para técnicas de mediação. Exato. E quando a gente fala de técnica, é aquilo que você aprende teoricamente, que você põe na prática, que você se aprimora. Quando vê, de algum tempo em diante, você virou um conciliador, alguém com alta efetividade de levar as pessoas a uma solução rápida, uma solução... Porque a sentença não resolve. Não resolve, muitas vezes não resolve, né? A maioria não resolve, porque eu vejo a maioria dos meus casos, os dois saem insatisfeitos. É raro você ter um processo que no final você fala, não, estou feliz. Não, que demorou. Mesmo que você ganhou tudo, não resolveu. É verdade, Darlan. É verdade. Você sabe que eu lembro, em 1996, quando veio a lei de arbitragem, eu lembro que eu tive uma reunião com uma grande empresa multinacional e o diretor jurídico, ele me perguntou, mas Márcio, por que arbitragem? Eu não consigo confiar numa forma de jurisdição que não seja uma jurisdição prestada
não pelo ente soberano que é o Estado. E eu falei... Pelo rei. Pelo rei, exatamente. Quero ouvir o julgamento do rei. Exatamente. Eu falei, espere o tempo. Isso foi em 1996. Hoje, 2023, Darlan, nós vemos procedimentos arbitrais, eles são procedimentos extremamente mais sérios do que um procedimento judicial. Os árbitros, hoje em dia, são profissionais que estão muito preparados para decidir dentro dessa jurisdição privada que é a arbitragem. Isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que a arbitragem, ela pegou, ela funciona muito bem. E o que nós precisamos agora fazer também é, além de continuar difundindo a arbitragem como meio extrajudicial de solução de conflitos, firme, forte, sério, chancelado até pelo Estado, porque você tem formas de monitorar as decisões arbitrais através de ação anulatória, de sentença arbitral. Então, assim como você tem a arbitragem como um instituto muito sério, nós temos que ter a mediação e a conciliação também como formas extrajudiciais e autocompositivas, e não heterocompositiva como é a arbitragem. E isso está acontecendo. Então, quando você tem uma resolução do CNJ lá de 2010, trazendo técnicas para mediação, para conciliação, quando você tem o marco da mediação em 2015, no mesmo ano que nós tivemos o nosso novo Código de Processo Civil, nós temos todo um processo que nós vivemos com a arbitragem, nós estamos vivendo agora com a mediação e com a conciliação. Mas precisamos do quê? De cabeças abertas, e para que as cabeças se abram, elas precisam conhecer efetivamente o que é isso. Só assim que a gente muda uma cultura. Que o advogado, primeiro que todos os meus alunos sabem da minha transparência ao falar, né? E temos uma ignorância que paira sobre muitos. Esses dias eu ouvi de um colega, formado há algum tempo já, professor, mas está errado isso, porque eu tenho que pegar a sentença arbitral e levar para o juiz homologar. Ainda está na fase da homologação da sentença arbitral. Isso não é assim. Já, então as pessoas têm uma ignorância. Então quando você atende um cliente, quantas vezes, né? Essa pergunta fica aí para os colegas que estão assistindo. Quando você atende um cliente, quantas vezes você pondera, antes de sentar para fazer a inicial, quantas vezes você pondera em levar para ele meios extrajudiciais? Minoria. A maioria fala, não, vamos fazer ação, sei que não. Talvez você esteja levando o seu cliente para uma via tortuosa de ação. E pior, que o profissional se autocondena, porque sua advocacia não é eficaz. Sua advocacia não vai receber dinheiro agora, o cliente vai ficar infeliz e ainda corre o risco do cliente falar para todo mundo, meu advogado em trocação, a ação demora, isso aqui não é um bom advogado. Então a gente precisa passar isso por um momento de limpeza da cabeça, né? Porque pegou, veio o código. E uma outra coisa que eu acho que é um mito e fica aí na cabeça, muita gente fala arbitragem é coisa para leads milionárias, arbitragem é coisa para multinacional, é coisa para empresa. Porque no campo do business, no campo do negócio, as grandes empresas já entenderam que o melhor é a arbitragem. Então você vê quem se preparou para uma advocacia empresarial, né? Isso é corrente ali, o uso. Mas tem esse mito, que a arbitragem é só para valores altíssimos, para leads vultuosos. Procede. Na verdade, Darlan, o que acontece é, se você tem direito patrimonial disponível envolvido e as partes são capazes, você pode levar à arbitragem. A questão é que você, ainda no Brasil, você tem como cultura a questão de a arbitragem ser um processo caro, porque as câmaras que disponibilizam a administração dos procedimentos arbitrais, elas tendem a ser mais caras do que um processo no judiciário, muito embora hoje em dia nós já tenhamos câmaras arbitrais muito mais acessíveis. E o fato é que nós precisamos de tantas outras mais câmaras acessíveis. Por quê? Porque você pode ter uma arbitragem envolvendo questão consumerista, desde que o consumidor opte pela arbitragem e não pelo foro estatal.
Então você pode ter arbitragem de direito de consumo, você pode ter arbitragem de direito de família, você pode ter arbitragem em direito do trabalho, desde que a matéria envolvida seja direito patrimonial disponível e as partes sejam capazes. Então, essa questão de ser cara, nós ainda temos como, não diria como praxe, mas como um número maior de câmaras que demandam valores mais altos, como taxas de administração, honorários a serem pagos aos árbitros, sem dúvida alguma, mas nós já temos câmaras muito mais acessíveis à população, muito mais acessíveis aos cidadãos. E a tendência é que nós tenhamos cada vez mais. Por quê? Porque essa é uma forma também, além daquelas que a gente já tem no Código de Processo Civil, de se desafogar o judiciário e de que nós, assim, também possibilitemos aos nossos clientes terem o quê? Sentenças mais justas, se é que nós podemos definir o que é justiça de uma decisão. Mas dessa forma, a gente desafoga o judiciário, a gente tem a possibilidade de numa arbitragem, ter um árbitro que seja um expert na área. Então, se a questão é direito de família, se a questão é direito condominial, você pode ter um advogado expert na área condominial para ser um árbitro, para apreciar aquela determinada matéria envolvendo a questão condominial. Então, eu acho que essa tua pergunta é muito interessante, Darlan, mas isso acho que realmente é algo que vai ficando para trás. Essa questão de só ter por objeto leads milionárias, partes que tenham, desculpa a expressão, a coisa bem popular, bala na agulha. Sim, entendeu? É isso. Não, a gente tem a tendência de popularizar isso. Certo. E quando falamos de conciliação, mediação, arbitragem, talvez a cultura é primeiro do advogado. Uhum. O advogado, você apresenta para o teu cliente isso? Você dá essa opção para o cliente de uma conciliação? Quando você começa a conversa, mas também você só vai apresentar isso para o teu cliente se você tiver essas ferramentas. Isso aí. Se você não sabe o que é, não sabe como se faz uma conciliação, não tem técnica, você não tem como apresentar. E não é você que vai fazer a conciliação, porque você já está ali envolvido, você já ouviu o cliente, existe técnica para isso, né? Mas a gente precisa de conhecimento. Eu acho que as pessoas, os profissionais, vão todos os dias para as mesmas coisas. Eu digo, se formou, pegou OAB, você vai cair na vala comum, vai fazer o que todo mundo faz, vai atender consumidor para entrar com uma açãozinha contra a telefonia, não sei o quê. Qual é o potencial de sucesso da sua advocacia? E sucesso, estou dizendo, sucesso financeiro, que nós advogados vivemos de horários. É isso aí. Então, não temos que ter essa hipocrisia. Eu fui dar uma palestra esses dias em Sorocaba e eu falei isso para a jovem advocacia. Eu falei, o que é uma advocacia de sucesso para vocês? Aí cada um falava uma coisa, filosófico, assim, romântico. Eu falei, desculpa, a advocacia de sucesso é a advocacia que ganha dinheiro. É verdade, porque o sucesso está... A advocacia de sucesso é a que ganha dinheiro, que tem honorários, que sustenta tua família com dignidade, que você pode dizer, né, me orgulho da minha profissão, sou bem remunerado. Isso é o primeiro. E aí depois vem uma série de coisas. Então, Darlan, mas eu, sendo um bom advogado, vai falar para o outro, não sei o que e tal, eu vou ganhar, vou ter mais contratos, mas ok. Mas o que você quer no final é ter uma advocacia lucrativa. Claro. Né? Te traga honorários, te traga sustento. Mas se você fica na mesmice daquela advocacia antiga, daquela cultura, então é aqui uma provocação. Esse podcast é para a gente sair pensando. Porque é engraçado, né, Darlan? Eu estou lembrando, você está falando, eu estou me lembrando de uma situação que eu vivenciei no escritório agora recentemente, de uma discussão entre os advogados, se seria o caso de se ajuizar uma execução ou uma ação de cobrança. Falei, pessoal, acho que hoje nós temos uma etapa prévia a isso. É o caso de ir-se direto ao judiciário? Que é uma ação. Ou antes é o caso de se tentar uma composição? Hoje em dia eu sou muito, muito favorável a sempre uma notificação prévia para tentar chamar para uma reunião, para tentar uma composição, seja via conciliação, seja via mediação. E então, não havendo sucesso nessa etapa prévia, aí sim definir se é caso de execução ou ação de cobrança. Acho que isso é a cultura que a gente tem que mudar também, né? Mas eu tinha essa impressão. Eu sou do processo civil. E às vezes os processualistas também têm um pé atrás com a arbitragem.
Porque precisa ser um processualista disruptivo, precisa ser um processualista que pense diferente e olhe para a arbitragem com bons olhos. Porque o processualista tradicional, ele gosta do Código de Processo e vamos fazer petição inicial e vamos para a briga, porque eu quero coisa julgada do juiz, né? É uma questão de cultura. E o brasileiro é assim, se a gente compara outros países, outros povos, você vai dizer melhor se essa minha impressão está errada, mas algumas civilizações, alguns povos pensam o seguinte: Estado, fique você com a coisa pública, cuide você da coisa pública, e o privado, nós... É verdade. Mas a gente não, a gente quer ouvir a sentença do juiz estatal. E não basta o juiz de primeira instância, às vezes eu quero ouvir do juiz do Supremo. Mas você sabe, Darlan, que a dose, o veneno está na dose. Sim. Então, quando você fala de processualista, acreditar na arbitragem, entender a arbitragem, isso é uma via de duas mãos, né? Eu, particularmente, eu tenho uma posição que é a seguinte: os melhores procedimentos arbitrais, eles acontecem quando eles são conduzidos por profissionais que têm também uma cabeça processual. Então, eu acho que essa combinação de processo civil com arbitragem, ou para se falar o arbitralista com o processualista, esse casamento, Darlan, a meu ver, ele é um casamento perfeito. Porque senão você fica com uma visão exclusivamente arbitralista ou uma visão exclusivamente processualista. E isso não ajuda a sociedade. Por quê? Porque no final nós vamos ficar sempre mesmo naqueles pilares, quando na verdade o que a gente fala é que tem que haver uma cooperação. Sempre tender para um lado e quando na verdade a gente tem que ter uma cooperação. Você vê, as decisões do STJ atualmente, no sentido de validar as sentenças arbitrais, a questão de conflito de competência entre judiciário e arbitragem, conflito de competência entre câmaras arbitrais, tudo isso sendo julgado pelo STJ com base no 105 da Constituição, tudo isso faz com que a gente veja que realmente está havendo um diálogo muito grande entre judiciário e arbitragem. Assim como há esse diálogo, tem que haver esse casamento entre processualista e arbitralista. Isso, a meu ver, beira a perfeição. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga olhar, né, a forma de solução dos conflitos diferente, né, e que toda advocacia se aprimore nisso. Claro, porque isso é de técnica. Você não vai sair fazendo, não vai se aventurar nisso, porque vai colocar o teu cliente em risco, vai talvez até em problemas éticos. Então, sempre convém se especializar e ter uma formação na área, né? Bom, todos são convidados para o nosso curso de pós-graduação. Convidadíssimos. Esse curso, ele tem até um nome impecável. Vamos falar um pouquinho do nosso curso de pós? Hein? Então, o curso é um curso de pós-graduação em MESCs, né? Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos. E o que eu acho interessante desse curso, e isso que me dá muito prazer de trabalhar com vocês do meu curso, Darlan, é que vocês dão essa liberdade e vocês gostam também de ter essa mistura do teórico com o prático. Então, nós vamos ter, são 4 módulos e 5 aulas em cada módulo. E nos módulos finais, ou no módulo final, nós vamos ter, inclusive, a discussão de um caso prático. E na discussão desse caso prático, o grupo ou a turma vai ter que decidir qual que é a melhor saída para esse caso prático e apresentar essa melhor saída. Então, se for uma conciliação, vai ter que haver aquilo que os americanos chamam de mock case, né? Que é um caso simulado. Então, um caso simulado de uma audiência de conciliação, ou um caso simulado de uma audiência de mediação, ou de arbitragem, ou de um dispute board. Incrível. Então, vai ter a parte teórica, que é absolutamente necessária, e a parte prática, que já dá um pouco de bagagem para os profissionais, para vocês que vão se unir a nós, para que possam já sair desse pós-graduação com uma boa base também prática, sabendo como é que acontece na vida real. Muito bom. Bom, todos estão convidados, né, para conhecer esse curso. Ele já está disponível. Pode perguntar para a gente, pode mandar mensagem, vai ser um prazer. Vai vir muita coisa aqui no meu curso sobre conciliação, mediação, arbitragem, e a gente sempre vai noticiando aí nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né? Sempre vocês podem mandar aí como desejarem. Márcio, super obrigado. Obrigado a você, Darlan. Sempre um prazer um papo é muito gostoso. É muito né? E a gente agora
vai esperar as aulas aí para ver esses assuntos. Estamos aí. Obrigado pelo convite, Darlan. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço a todos vocês. É isso. Darlan, um abração. Um abraço. Tchau, tchau.